Irmãs e irmãos caríssimos, que a bênção de Deus nos acompanhe nessa empreitada de reflexão sobre a Bíblia ao longo de todo o nosso trabalho. Estamos procurando conhecer um pouco a realidade histórica de Jesus de Nazaré para contemplar mais profundamente um dos maiores mistérios da nossa fé, que é o mistério da encarnação. Quando a palavra se fez carne, quando Jesus se fez carne, foi carne em que lugar, em que tempo, com que situações? É isso que estamos trabalhando. No encontro passado falávamos da realidade da Galileia, uma realidade controlada pelo Império Romano através de Herodes, o seu boneco, não é? Que fazia os interesses do Império, produzindo e exportando três grandes produtos muito requisitados no mercado imperial, que eram o vinho, o trigo e o azeite. Falávamos que para o pobre não tinha sobrado terra nenhuma, ou as terras impróprias para a produção, as terras boas estavam na mão dos proprietários, dos latifundistas, chamamos assim. Para o pobre era terra de beira de estrada, terra de pedra, de espinho, assim como a parábola do semeador nos indica e nos mostra. Mas não era só isso. O importante era o peso da tributação que o pobre sofria naquele momento. Havia um tributo que era chamado de público. O que era o público? De onde nós sabemos vem a palavra publicano, que eram os arrecadadores desse tributo. Público era um tributo que permitia ao camponês de poder vender a pouca mercadoria que ele tinha produzido na sua terra no mercado vizinho. Se eu quisesse levar um pouco do meu trigo para vender no mercado, eu chegava lá no mercado, na entrada do mercado havia um banquinho com um publicano, cobrador de imposto, que me dizia: quanto é que o senhor quer vender? Eu estou querendo vender uma saca de trigo. Bom, então é tanto. Antes de eu vender, eu tinha que pagar o tributo público para poder ter direito a vender. Aí eu entrava no mercado. Se eu conseguisse vender, muito bem, eu me refazia do imposto pago e tinha o meu lucro. Se eu não conseguisse vender nada, pior para mim, o imposto já tinha pago ao cobrador. E o cobrador de imposto era realmente a figura mais próxima do agricultor, do camponês, que representava o Império Romano. Por isso eram, de uma certa forma, detestados por todos. A maneira com que o Evangelho fala dos publicanos, de como eram considerados os publicanos, é conhecida por todos. Lembra aquela parábola do fariseu? Eu sou bom, eu faço tudo, eu não sou como aquele publicano lá no fundo, não é? Pecador por natureza, por estar a serviço do império inimigo. Outra cobrança era chamada justamente com o nome de tributo. O tributo era a cobrança em cima do potencial produtivo da minha terra. Chegava o fiscal de Roma e, como se costuma dizer aqui na nossa terra, cobrava na folha. Olhava a minha terra: o que você vai plantar aqui? Vou plantar trigo aqui dentro. Bom, então deve dar mais ou menos tantas sacas de trigo. Então, para você poder plantar, antes de tudo, paga o tributo. E o tributo era pago em dinheiro, não era pago em gêneros alimentícios. Então o camponês tinha que vender seu produto, transformar em dinheiro, pagar o tributo, e o tributo era quase sempre na base do 25% de toda a produção. Tinha outros impostos: o imposto que vinha do templo, chamado dízimo, o imposto que vinha também do Império Romano, que era o per capita, por isso o recenseamento, para ver quantas cabeças tinha na família, quanto era o imposto de cada família que devia ao imperador, e assim por diante. Nós podíamos fazer uma lista destes impostos todos e entender por que a situação de miserabilidade e de pobreza
Um dos exemplos mais concretos desta pobreza é o fato que quando nós lemos o Evangelho, os primeiros passos de Jesus, quando de sua vida adulta, quando vai para Cafarnaum, é de se encontrar com pescadores. Agora é interessante. Vocês podem ler todo o Primeiro Testamento com atenção e vocês vão ver que em momento nenhum se fala de pescadores. Pescar não era trabalho do povo de Israel. Vocês lembram de alguém pescando? Não tem. Por quê? Apesar de ser uma terra de beira-mar, havia um conjunto de leis que tornavam difícil exercitar esse trabalho. Eram as leis em cima dos peixes que eram puros e dos peixes que eram impuros. Peixe de escama era considerado peixe puro. Peixe de pele era considerado peixe impuro, não podia nem ser tocado. Evidentemente o pescador não podia dizer, bom, na minha rede só entra peixe de escama, o meu anzol só pega peixe de escama. Tem uma parábola de Jesus que reflete essa realidade, quando Jesus compara o reino dos céus aos pescadores que jogam a rede e depois de puxar a rede separam os peixes bons dos peixes ruins. O que é essa separação? Era justamente separar os peixes que podiam ser vendidos e comidos dos peixes que não deviam ser comidos porque eram impuros. Ao fazer esse trabalho, eles mesmo, fisicamente, pelas antigas legislações, se tornavam impuros. Eu não sei se vocês lembram a reação de Pedro, por exemplo, quando Jesus mandou jogar a rede, que fez aquela pescaria tão grande. Pedro se aproxima e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Não é uma confissão de alguma falha que ele tinha cometido. Não, eu sou pecador porque sou impuro. Porque eu estou mexendo com essa coisa de peixe. E toda vez que eu mexi com o peixe de pele, nem que seja para jogar fora ele, eu me tornei impuro. Por isso que você não vê em todo o Primeiro Testamento ninguém. Quando se fala de peixe, se fala de peixe que os pescadores do Líbano traziam em Jerusalém. O livro de Esdras e de Neemias relembram esse detalhe, mas vinha de fora, dos países cercanos, países próximos. O único que come peixe assim, claro, que nem o Tobias, né, que pega aquele peixe, mas era para tirar o fel, para depois, naquela novela linda, né, para depois curar a cegueira do pai dele. Improvisamente você vira a página, entra no Segundo Testamento, está todo mundo pescando. O que quer dizer isso? Por que alguém se sujeita a um trabalho que não era considerado trabalho puro? Provavelmente porque não tinha outra forma de sobreviver. E você vê isso justamente num detalhe muito interessante. Nós que conhecemos os pescadores, nós que aqui vivemos na beira deste rio Amazonas, nós que conhecemos como funciona o sistema das águas, nós nos admiramos ao ler o Evangelho que a primeira maresia, num lagozinho qualquer, como era o lago de Genezaré, o pessoal já fica tudo com medo. Senhor, socorre, nós estamos afundando, vamos morrer. Isso não é atitude de pescador. É gente que não está acostumada com o mar, dá para ver tranquilamente. É gente que não está acostumada com a água, basta um pouco de vento, basta umas ondas mais fortes que, lembram os evangelhos, o pessoal se assusta com extrema facilidade. Gente, nós vivemos no meio dos pescadores que enfrentam as maresias do rio Amazonas muito mais fortes do que as maresias do lago de Genezaré, é que não tem medo, enfrentam. O medo não é a primeira, preocupados, atentos, mas o medo não é a primeira reação de quem vive desta profissão. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que muita gente, entre os quais os primeiros discípulos de Jesus, é importante, Pedro, André, João e Tiago, são pescadores. Chamados por Jesus do meio deste grupo que era considerado o grupo impuro, a segui-lo. E é muito interessante, eu vou fazer de vocês pescadores de gente. Que não é simplesmente uma pastoral proselitista para converter pessoas. Não, pescar gente, naquele contexto, vamos entender bem, significa tirar
o povo do domínio do mar. E o mar era o símbolo mais claro de todo esse sistema de exploração. O mar que os romanos chamavam orgulhosamente de Mar Nosso, singrado pelos navios carregados de um monte de riquezas. Eu lembro o livro do Apocalipse, quando nos diz aquela memória muito interessante: carregamentos de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlate, todo tipo de madeira perfumada, objetos de marfim, objetos de madeira preciosa, de bronze, ferro, mármores, canela, perfume, aromas, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, animais de carga, ovelhas, cavalos, carros, escravos e servos. Tudo isso era carregado, era mercadoria para o Império Romano. Por isso o mar era simbolicamente, no mundo dos judeus, o sinal da dominação imperial que controlava política e economicamente toda a realidade do Império, por isso também da Galileia. Ser pescador de gente significa libertar as pessoas do domínio do mar. Enfrentar esta realidade de opressão e de destruição que deixava como sinal fileiras imensas de pobres, de doentes, de enfermos, de cegos, de loucos, com os quais Jesus teve que esbarrar a cada passo da sua vida no meio de nós. Continuaremos no próximo encontro.